Fala realeza, tudo bem com você? Espero muito que sim. Estamos começando mais um vlog de Study Bible aqui no canal e hoje eu vou continuar estudando o livro de Jonas com vocês. Nós começamos a estudar na semana passada, vimos um pouquinho da introdução de Jonas e os 2 primeiros capítulos e hoje eu vou me debruçar sobre os 2 últimos capítulos de Jonas. Vamos descobrir o que esses 2 capítulos têm a nos dizer, o que o Senhor tem a nos falar e o que nós podemos aplicar na nossa jornada também, através da experiência de Jonas, através da experiência de conversão dos habitantes de Nínive. Para dar continuidade a esse estudo, eu vou fazer primeiro a leitura do texto bíblico, analisando, fazendo minhas interpretações já. Depois eu vou utilizar a minha velha Bíblia de Estudos, que vocês já estão cansados de ver por aqui. E também vou estar lendo os 2 últimos capítulos de um livro do Hernandes Dias Lopes, um comentário bíblico a respeito de Jonas. Vou deixar o link aqui embaixo na descrição, caso você queira conhecer mais esse livro. Estou gostando bem da narrativa, da leitura, tem muitas informações interessantes e tem contribuído para me ajudar a compreender melhor alguns pontos do livro. Então, se você quiser conhecer e talvez adquirir no futuro, fica aí a indicação para você também. Depois disso, eu volto aqui para te contar tudo o que eu descobri e tudo aquilo que eu entendi mais a respeito do livro de Jonas. Fala realeza, acabei então de fazer a minha leitura e o meu estudo dos capítulos 3 e 4, finalizando aí o livro de Jonas, e tô aqui para compartilhar com você os pontos que mais me chamaram a atenção, pontos que se mostraram mais relevantes para mim e que eu gostaria de compartilhar com você para que você os entenda também, para que você não os esqueça, para que juntas nós possamos entender com mais profundidade o livro de Jonas. Então vamos lá que eu vou elencar aqui os pontos do capítulo 3 e depois do capítulo 4. A primeira coisa que me chama a atenção ali no início do capítulo 3 é que nós percebemos que depois de Deus salvar Jonas, através do grande peixe que ele enviou para engolir Jonas e que permitiu que Jonas fosse livrado da morte, naquele mar tão profundo, Jonas é cuspido pelo peixe, em determinado momento, depois de 3 dias e 3 noites, Deus ordena que o peixe expulse Jonas ali de sua barriga e Jonas é lançado em terra firme. E a partir dali, Deus fala com Jonas novamente, lhe dá uma segunda chance para que ele vá a Nínive e pregue a mensagem que Deus havia entregue. E diferente do que aconteceu lá no capítulo 1, agora Jonas se dispõe a obedecer e ele vai até Nínive, Ele vai cumprir o seu chamado de profeta, de levar uma mensagem para Nínive. E o que me chama a atenção aqui nesse momento é a segunda chance. Nós devemos reconhecer que o nosso Deus é um Deus de segundas chances, Deus é misericordioso e Ele dá a cada um de nós a oportunidade de termos uma segunda chance. Jonas poderia ter sido morto lá naquele barco, ele poderia ter simplesmente fugido e abandonado o seu chamado, abandonado a sua fé, se Deus tivesse o permitido chegar a Tarsis. Talvez ele nunca se arrependesse de verdade e se perdesse completamente. Mas Deus, em momento algum, retirou os olhos de Jonas e deixou de ser misericordioso com Jonas. Jonas poderia muito bem ter fugido, mas Deus não deixou que o plano de Jonas fosse bem sucedido, sabe? E Deus derramou sua misericórdia sobre o Jonas, o livrando da morte e também dando a ele a segunda chance para que ele desempenhasse o seu papel, para que ele fosse um profeta, fosse boca de Deus. E é muito interessante observar Jonas cumprindo, recebendo essa segunda chance e obedecendo a Deus. Assim como Jonas, em alguns momentos da vida, nós também recebemos segunda chance. Nós só precisamos ser sensíveis para abraçar essas segundas chances e para receber a misericórdia que Deus derrama sobre nós. Outra coisa que me chama muito a atenção no capítulo 3 é que Jonas obedece sim a Deus. Ele decide ir para Nínive e cumprir o seu chamado como profeta. Contudo, quando ele está lá, ele não dá o seu melhor. Jonas não dá o seu melhor como profeta. Como assim, Thaís?
Jonas vai sim até Nínive e lá ele prega, afirmando ao povo que dali a 40 dias Deus destruiria a cidade. Mas isso é tudo o que Jonas faz. Ele não trabalha em prol do arrependimento daquele povo, ele não trabalha com amor e compaixão àquele povo. Ele não adentra aquela cidade, anda por 2, 3 dias falando a respeito da mensagem que Deus o entregou e também apresentando o evangelho. Pelo contrário, ele diz apenas o que Deus disse a ele. E até aí tudo bem, o papel do profeta é justamente esse, entregar exatamente o que Deus disse. O profeta não deve ficar acrescentando coisas, deturpando coisas, modificando a profecia ou mesmo dizendo aquilo que a sua multidão deseja ouvir. O papel do profeta é dizer aquilo que Deus entregou a ele. Contudo, Jonas poderia ter sido misericordioso e compassivo. Ele poderia ter ajudado aquelas pessoas a compreenderem a mensagem de Deus, compreenderem o amor de Deus e ter auxiliado aquelas pessoas a se arrependerem. Porque como a Bíblia mesmo nos diz em livros de outros profetas, como o livro de Ezequiel, Deus não tem prazer na morte de um ímpio. Embora Deus seja um Deus de justiça e ele seja justo com aqueles que fazem o bem, com aqueles que fazem o mal, Deus não tem prazer em ver a alma de um ímpio se perdendo. Deus não tem prazer em ver um ímpio se dando mal, sabe? Em ver um ímpio se perdendo. Deus tem prazer em ver esse ímpio se arrependendo e vindo para ele. Então, Jonas, como um profeta, ele deveria ter isso em mente, pelo menos é o que eu imagino. Ele deveria ter agido em prol dessa verdade, sabe? Fazendo a diferença em meio àquela cidade que era tão pecaminosa, que estava tão perdida. Uma cidade que havia pecado tanto a ponto da misericórdia de Deus não ser mais derramada sobre aquela cidade. A Bíblia diz, no livro de Jonas, nós vemos que o pecado daquele povo era tão grande que havia chegado aos céus e chamado a atenção de Deus. Mas ao invés de caminhar por aquela cidade, apresentando aquele povo ao seu Deus, Jonas apenas entrega o que Deus tinha dito a respeito de que a destruição viria sobre Nínive e ele não trabalha em prol do arrependimento daquele povo. Ele não ajuda aquele povo a se chegar. Por quê? Porque ele não queria que aquele povo se arrependesse. Como nós vimos no outro vlog, Jonas sabia que o povo de Nínive, que os assírios, destruiriam no futuro Israel. O povo de Jonas seria destruído pela mão poderosa daquele povo. Então ele preferia que a ira de Deus se derramasse sobre Nínive, destruísse aquela cidade, destruísse aquele povo, ao invés deles se arrependerem e encontrarem a misericórdia de Deus. Então Jonas prega, Jonas obedece, mas ele não dá o seu melhor. Ele não auxilia aquele povo. E eu não estou falando a respeito de aumentar e ampliar a mensagem, porque isso não é correto. Mas ele poderia ter falado a respeito da verdade, Ele poderia ter entregue aquela mensagem, mas trabalhado para ajudar aquelas pessoas a se arrependerem de verdade. Mas não foi isso que ele fez. E enquanto Jonas esperava a destruição daquele povo, enquanto Jonas trabalhava para que aquelas pessoas apenas ouvissem a verdade, mas não dessem crédito ao que ele estava dizendo, o povo, ao contrário do que Jonas esperava, ouviu a mensagem de Jonas, deu ouvido a ele e creu que Deus destruiria a cidade. A partir da crença, de crer que Deus agiria contra eles, de crer que Deus existe, aquele povo se rendeu a Deus. Eles se arrependeram de verdade. E nós podemos ver o arrependimento deles não apenas através de palavras, mas através de ações. E é outro ponto que me chama muita atenção nesse capítulo, porque o arrependimento real, ele deve ser acompanhado de ações. Quando nós nos dizemos arrependidos, mas as nossas ações não apontam, não revelam esse arrependimento, nós não estamos de fato arrependidos. Nós estamos apenas com remorso daquilo que nós fizemos. Mas o povo de Nínive não, eles se arrependeram de verdade. E nós podemos ver esse arrependimento através de 3 coisas que eles fizeram. A primeira coisa foi vestir panos de saco, tirando as roupas que eles usavam no dia a dia por vestes simples, simplórias de saco, o que mostrava uma situação de luto e de humilhação. Além disso, eles prantearam, eles choraram, eles se lamentaram, mostrando a Deus o quão arrependidos eles estavam. E além disso, eles também mudaram suas atitudes. Então eles se humilharam, trocando as suas vestes por roupas que apontavam para tristeza, para dor, para luto. Eles prantearam, se humilhando diante de Deus, e eles mudaram suas atitudes. Deixaram de ser violentos, de serem injustos, de serem bárbaros, para andar na justiça. E além dessas 3 coisas muito importantes, eles jejuaram, não comeram e não beberam.
clamando pelo arrependimento, clamando para que Deus os perdoasse, para que Deus não destruísse a sua cidade. E Deus viu a atitude deles. Deus contemplou em Nínive um verdadeiro arrependimento. E isso fez com que Deus não só perdoasse aquele povo, mas mudasse de ideia. Sim, Deus mudou de ideia. Ao invés de derramar sobre Nínive, dali a 40 dias, uma grande destruição, assim como em Sodoma ou em Gomorra, Deus perdoaria aquele povo e não destruiria aquela cidade. Então Deus mudou a sua ideia da destruição, perdoando aquele povo. Essa questão de Deus mudar de ideia pode ser um pouco confusa, né? Porque a gente entende que Deus não muda de ideia, Deus é um ser imutável. Mas alguns teólogos pontuam que Deus mudou a decisão que ele iria fazer a respeito de Nínive e que isso não muda o caráter de Deus. Deus continua sendo imutável. Mas ao ver o arrependimento do seu povo, ao ver que aquelas pessoas que eram a imagem e semelhança dele haviam se arrependido de verdade, ele mudou o destino daquele povo, né? Ele mudou os planos que ele tinha para aquele povo. Porque o seu coração se alegrou com a atitude daquele povo, com a decisão que aquele povo tomara. E enquanto nós acompanhamos ali no capítulo 3, o povo de Nínive mudando, se arrependendo e buscando o Senhor, nós percebemos um personagem nessa história que não muda, que é o próprio Jonas. Jonas, pelo contrário, ele continua rebelde, ele continua teimoso e agora fica ainda pior porque ele fica irado. Ao ver o povo se arrependendo, ao ver o povo aderindo à mensagem que ele havia entregue, ele fica revoltado contra Deus porque não era isso que ele queria, não era isso que ele tinha em mente. E ele ora a Deus mostrando o quão irado ele estava, dizendo que ele sabia desde o começo que Deus era misericordioso, que Deus era muito tardio em irar-se, que Deus haveria de perdoar aquele povo e que era por isso que ele estava fugindo lá para Tarsis, porque ele sabia que Deus não ia cumprir a promessa de destruir aquela cidade, que Deus os perdoaria. Isso vai deixando Jonas mais e mais irado. Mas essa é a natureza de Deus e Jonas não poderia ir contra a natureza de Deus. É claro que se aquele povo realmente não tivesse se arrependido, Deus não deixaria de derramar sobre eles a sua ira e a sua justiça. Mas como aquele povo se arrependeu, Deus decidiu ser misericordioso para com eles e isso deixou Jonas super irado e super mal-humorado, ao ponto dele pedir a morte. E olha que ironia, ele acabou de quase morrer quando ele caiu lá, quando ele foi lançado ao mar, né? E lá na barriga do peixe ele orou agradecendo a Deus por ter o livrado da morte. Mas agora que ele está insatisfeito porque o povo de Nínive foi perdoado, porque o povo de Nínive estava se arrependendo, ele pede para morrer. E isso é muito irônico, porque em um momento ele desejava uma coisa e agora que ele está mal-humorado, que ele está bravo, que ele está irritado, ele deseja a morte, né? Isso revela aqui uma falta de bom senso da parte de Jonas. E em meio a essa ira toda, ele deixa a cidade, ele não fica lá na cidade para ajudar o povo, para orientar o povo, para os ajudar naquele processo de arrependimento, de jejum. Não, ele sai da cidade, vai para uma região mais afastada, onde ele constrói um abrigo e dali ele fica olhando para a cidade, esperando para ver o que Deus iria fazer com aquela cidade. No fundo, Jonas queria uma destruição à lá Sodoma e Gomorra, mas não foi isso que aconteceu. Na verdade, Jonas viu ali o arrependimento daquele povo e a misericórdia de Deus sendo derramada sobre eles. Enquanto Jonas estava ali rebelde, irado, né, mal-humorado diante daquilo que estava acontecendo, o Senhor estava de olho nele e preparou um sinal para que Jonas também tivesse a oportunidade de se arrepender e encontrar a misericórdia do Senhor. E para isso, o Senhor fez surgir uma árvore. Essa árvore cresceu e ela protegeu Jonas durante todo o dia, né? Livrando ele do calor, livrando ele do sol escaldante. Contudo, como Deus percebeu que Jonas se apegou àquela árvore, que aquela árvore trouxe alegria para Jonas, uma alegria que a própria conversão dos habitantes de Nínive não causou em Jonas, o Senhor permitiu que uma lagarta destruísse aquela árvore durante a noite. E quando Jonas acordou no dia seguinte, Deus trouxe um vento tão quente que fez Jonas quase desmaiar. E ele notou que a árvore não estava ali mais o protegendo. E aí Jonas exclama naquela situação que ele preferia estar morto ao invés de estar ali. E Deus o pergunta por que ele está irado, né? Se ele tem direito de estar irado daquela maneira. E Jonas diz que ele sim, que ele tem muito direito de estar naquela condição. Nós percebemos nessa passagem, né, no finalzinho do livro de Jonas,
que Jonas se preocupava mais com aquela planta do que com as pessoas de Nínive, do que com outras pessoas, né? Quebrando o segundo maior mandamento, que é amar o outro como a nós mesmos. E em meio à fúria dele, ele diz a Deus que ele tinha sim muita razão para estar furioso, né? Que ele tinha razão para querer morrer ao invés de continuar vivendo. E diante dessa fala tão cruel de Jonas, o Senhor diz a Jonas o seguinte, que é justamente o versículo que encerra o livro de Jonas. Você tem pena dessa planta, embora não a tenha podado, nem a tenha feito crescer. Ela nasceu numa noite e numa noite morreu. Contudo, Nínive tem mais de 120.000 pessoas que não sabem nem distinguir a mão direita da esquerda, além de muitos rebanhos. Não deveria eu ter pena dessa grande cidade? Será que Jonas tinha direito mesmo de estar bravo com uma planta que ele não fez crescer, que ele não deu vida, que ele não cuidou? E Deus não poderia decidir ser misericordioso com um povo que fazia parte dele, com um povo que o pertencia, com um povo que havia sido feito à sua imagem e semelhança? Como eu já falei para vocês, a Bíblia nos revela em algumas passagens que Deus não tem prazer na morte e na destruição de um ímpio. Deus tem prazer quando o ímpio se arrepende e volta para ele. Deus tem prazer quando nós nos achegamos a ele. Então, para Deus, não seria interessante destruir Nínive, apesar de dele ser justo e dele praticar a justiça? Não era isso que Deus desejava que aquele povo, que fosse o destino daquele povo. Deus desejava que eles se arrependessem. E como aquele povo se arrependeu, Deus os perdoou de bom grado. Deus abriu seus braços, derramando sobre eles graça e misericórdia. Contudo, Jonas não aceitou isso muito bem. E Jonas permaneceu teimoso, mesmo depois de ver o arrependimento do povo. E nós não sabemos se depois dessa fala do Senhor, Jonas se arrependeu, se Jonas também provou da misericórdia de Deus. Nós sabemos que Deus também foi misericordioso com Jonas. Ele poderia o ter destruído quando Jonas fugiu, quando Jonas foi lançado naquele mar, ou simplesmente poderia ter ignorado Jonas quando ele estava emburrado e mal-humorado, ou tratado mal depois que Jonas cumpriu lá o seu serviço, mas não fez seu serviço bem feito, né? Mas Deus também decidiu ser compassivo e misericordioso com Jonas. E essa passagem nos lembra que se Deus não agir com misericórdia e com compaixão com cada um de nós, não há entre nós justo nenhum que permanecesse de pé se a misericórdia de Deus não estivesse sobre nós. Então, será que Jonas era mais digno da misericórdia de Deus do que o povo de Nínive? Será que eu sou mais digna do que aquele povo? Ou será que eu sou mais digna do que você? Ou você é mais digna do que eu? Ou nós somos mais dignas do que outro povo? Na verdade, nenhum de nós é digno da compaixão, da misericórdia, da graça e do amor de Deus. E o livro de Jonas nos lembra exatamente isso. Nenhum de nós é digno, mas ainda assim Deus decide ser misericordioso, compassivo e derramar sua graça quando nós nos arrependemos de verdade, quando nós nos achegamos a Ele de verdade. O livro de Jonas se encerra com essa fala de Deus. Uma pergunta que não tem resposta aqui, mas é uma pergunta que justamente nos lembra sobre a importância de nós sermos compassivos e misericordiosos, assim como Deus é. O livro de Jonas nos lembra claramente que a mensagem do Evangelho, a mensagem do amor de Deus, ela não é para umas pessoas ou para outras. Ela não é para uma etnia, por um povo apenas e para outro povo, não. Ela é para toda a humanidade. E Deus deseja que a sua mensagem, que o seu Evangelho alcance os 4 cantos dessa terra. Foi para isso que Jesus derramou sobre todos nós o chamado do Ide, né? Ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Então nós devemos pregar, nós devemos falar, mas nós devemos ser misericordiosos e compassivos. Nós devemos entender que o outro também precisa ouvir, que assim como eu sou indigna, o outro também é, mas Deus deseja chegar a mim e a chegar ao outro. Foi justamente essa falta de compaixão e de amor que tornou os dias de Jonas, nessa época do ministério dele, tão amargos, né? Tão difíceis. Mas eu espero que ele tenha se arrependido e que ele tenha deixado que a misericórdia de Deus adentrasse a ele, mudando também aquela visão preconceituosa, mesquinha, egocêntrica que ele estava tendo naquele momento, ao pensar que apenas o povo dele era digno da salvação e do amor de Deus. Nós devemos derrubar todo esse egoísmo, né? Todo esse preconceito que nos impede de ser misericordiosos e compassivos com outras pessoas, entendendo que assim como eles, nós também não somos dignas, não somos dignos, mas Deus escolheu nos amar e a eles também. Mas é claro que nós
para nós recebermos esse amor, para nós vivermos as bênçãos e as promessas de Deus para nós precisamos nos arrepender. Bom, estes foram os pontos que eu queria elencar com vocês desses 3 capítulos. Acredito que ele nos dá um panorama bem bacana desses 2 capítulos que encerram aí o livro de Jonas. E além disso, eu queria também elencar aqui 3 pontos importantes que eu extraí do livro de Jonas e que são coisas que nós devemos praticar na nossa jornada, né, como filhas e filhos do Altíssimo. A primeira coisa que nós devemos ter em mente, que nós aprendemos com Jonas, é que nós devemos não só conhecer o Evangelho, né, conhecer a palavra de Deus, mas nós precisamos praticá-la. Nós vemos ao longo do livro de Jonas que Jonas era um conhecedor de Deus, Jonas era um profeta, Jonas conhecia Deus, Jonas conhecia a sua palavra e Jonas tinha o ministério de profeta. Mas em muitos momentos Jonas não viveu aquilo que ele pregava. Na hora de ir lá e pregar para os habitantes de Nínive, na hora de ir entregar uma mensagem de arrependimento e de ajudar aquele povo a se arrepender, Jonas não fez isso, quebrando em parte aquilo que ele pregava. E nós precisamos nos lembrar que mais importante do que apenas conhecer, ou mais importante do que servir, é a nossa vida com Deus. As nossas atitudes devem apontar para aquilo que nós julgamos acreditar, né? Aquilo que eu faço diariamente deve revelar a minha crença no Senhor. Eu não posso ter uma fé que se baseie apenas nas minhas palavras, mas que deve ser visível nas minhas ações também. Então nós precisamos praticar aquilo que nós dizemos com os nossos lábios. A segunda lição que nós podemos extrair do livro de Jonas é que não existe arrependimento sem atitude, sem ação. Todo arrependimento deve ser acompanhado de atitudes, de ações. E nós observamos isso no povo de Nínive, né? Eles se arrependeram e mostraram isso agindo de maneira contrária à vida que eles tinham antes. E a terceira questão que nós precisamos ter em mente, que nós devemos refletir sempre, é pensar com o que e com quem nós temos nos importado. Nós vimos ali no finalzinho do livro de Jonas que ele estava mais preocupado com uma planta do que com os habitantes de Nínive. Jonas trocou ali um objeto de amor, sabe? Ao invés de amar, de cuidar do próximo, ele estava amando mais uma planta, né? Que não é um ser que tem alma. As plantas são importantes, mas não tão importantes quanto os seres humanos. E a gente deve se atentar a isso também. Com quem nós temos nos preocupado? Será que nós temos amado os nossos irmãos? Será que nós temos amado aqueles que não pensam como nós, que não agem como nós, que não vivem como nós, que não têm as mesmas crenças que nós? Será que nós temos os amado com as nossas ações, com as nossas falas? E principalmente nós temos apresentado a eles Jesus? Nós temos sido ponte para que eles encontrem a Cristo? Nós precisamos sempre nos lembrar disso. Porque muitas vezes nós também corremos esse risco, assim como Jonas, de colocar mais o nosso amor, o nosso foco em coisas, em títulos, em cargos, em trabalhos, em ideias, ao invés de colocar o nosso amor em Deus e em pessoas que precisam conhecer a Deus e terem essa ponte para se achegar a Deus. Então fica essa lição e essa reflexão aí para nós também. Essas foram algumas das lições que eu extraí aí do livro de Jonas. Espero que você também tenha conseguido extrair lições importantes aí para a sua jornada. E só para a gente finalizar, uma coisa que a gente precisa ter em mente é que o livro de Jonas não é sobre Jonas. Embora nós conheçamos a vida do profeta neste livro, a história não se resume a ele, ao que ele fez, ao que Deus fez através dele em Nínive. Essa é uma história de Deus, né? É uma história do Evangelho, não é sobre um homem em si, mas ela nos revela o quão misericordioso o nosso Deus é. É uma história missionária, nos aponta uma grande ação missionária que aconteceu lá no Antigo Testamento. É a maior ação missionária que nós vemos no Antigo Testamento, porque nenhum outro profeta foi tão bem sucedido quanto Jonas. Jonas conseguiu ali converter 120 mil pessoas, apesar dele não querer. Então, de fato, o livro de Jonas tem essa carga missionária, é um livro sobre missões, mas não é um livro sobre Jonas em si. É um livro que nos revela o desejo de Deus de alcançar outros povos, além do povo judeu, né? O desejo de Deus alcançar os gentios, alcançar a todos, mostrando que seu amor não é para uns e outros, mas sim para todos, e que ele realmente deseja alcançar a todos. Então, que nós, como filhas e filhos dele, possamos trabalhar em prol desse amor também, propagando o evangelho, sendo compassivos, amorosos, andando em justiça, né? Claro, nós não podemos nos esquecer disso, de andar em obediência e justiça, mas fazer sim com que as pessoas consigam ser amadas através das nossas falas, através do nosso comportamento diário, através do nosso estilo de vida. Que Jesus possa ser revelado em nós, através de tudo aquilo que nós somos e fazemos no nosso dia a dia.
Bom, esta foi mais uma edição do nosso Study Bible. Espero que estes vlogs de estudo tenham te abençoado, tenham te estimulado a estudar mais a palavra, a amar mais a palavra, a passar mais tempo com Deus, estudando e meditando na palavra. E que tudo que a gente discutiu aqui ao longo desse ano, através desses vlogs, tenha te abençoado, tenha te estimulado na sua vida com Deus e tenha te ajudado a viver dia após dia como uma filha amada de Deus, porque é isso que você é. Não esqueça de deixar o seu comentário, de curtir o vídeo, de se inscrever aqui no canal, caso você ainda não seja inscrito, tá bom? É isso, espero que esse vídeo tenha te abençoado. Deus te abençoe e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!